E aí, gente, tudo bem? Convidamos 4 estudantes da Unicamp e um professor da rede pública para nos contar a trajetória do racismo por diferentes pontos de vista. Então, antes de irmos para o vídeo, rapidinho, já se inscreve no canal e deixa o seu like, para trazermos cada vez mais entrevistas e mais vozes para serem ouvidas. Então, vamos abrir o pacote de hoje? Oi, gente! Eu sou a Mona Gé, eu sou uma drag queen da Unicamp, eu faço engenharia da computação, eu tenho 25 anos, sou uma pessoa LGBT, negra, sou de gênero fluido e eu performo uma arte drag. Meu nome é Guilherme, tenho 21 anos e atualmente faço engenharia mecânica na Unicamp. Também faço parte da MEC, que é a atlética do meu curso. Oi, meu nome é Ana Carolina, eu tenho 20 anos e curso dança na Unicamp. Oi, gente, meu nome é Giovana Borges, eu tenho 18 anos e eu curso administração pública na Unicamp. E eu também faço parte do coletivo Conexão Preta, que é um grupo de estudantes negros da Unicamp de Limeira. Hoje a gente tem aqui algumas perguntas do canal Pacote e eu vou começar respondendo uma delas. A primeira pergunta é: qual era o seu sonho quando você era criança? Quando eu era criança, o meu sonho era ser professor. Meu sonho era poder cantar e dançar igual uma Chiquitita. Eu queria muito ser uma Chiquitita. E quando a gente é criança, a gente não tem muito uma consciência, né? E eu queria ser muitas coisas. Eu queria ser astronauta, a minha mãe, ela sempre foi professora, eu queria ser professora, eu queria ser cantora. Era o que eu tinha de referência na época, sabe? Era coisa que eu assistia, que era muito próxima. E eles cantavam, eles dançavam, eu sabia que eles estavam atuando, que era muito legal. E eu queria muito, muito, muito aquilo na minha vida. Eu brincava muito com os meus amigos, a gente ficava brincando o tempo todo, levava uma lousa, saía, andava aqui na rua. Sempre morei numa rua sem saída, então a gente tinha um espaço muito bom para brincar. Mas o meu sonho era ser professor e hoje eu sou professor. Quando criança, meu sonho era ser jogador de futebol. Acho que até chega a ser um clichê falar isso, né? No país do futebol, muitas crianças almejam esse sonho. Muitas crianças almejam vestir amarelinha, almejam representar o seu clube e fazer sucesso na Europa com a bola. Quando eu era criança, o meu sonho era ser veterinária e eu queria poder cuidar e resgatar qualquer tipo de bicho. Por ser um caminho muito difícil, um caminho muito concorrido, muitas crianças também acabam destino. E esse foi o meu caso. Pude ver nas peladas aí que eu não tinha muita habilidade e acabei optando por seguir a carreira policial, até mesmo de bombeiro, mas também foi outro sonho que eu desisti, o sonho de não ter muito apoio dos meus pais, por ser uma carreira que envolve muita violência, uma carreira muito perigosa. Só que um tempo depois eu descobri que para ser veterinária eu precisava realizar cirurgias e cortar os animais, e aí deu tudo errado. Eu fazia aula de coral. E foi numa dessas aulas de coral que eu comecei a me entender como negra, porque a professora ela estava fazendo uma brincadeira associando animais aos sobrenomes dos alunos. Tipo, não sei muito explicar, não tinha muito uma lógica, na verdade. E todo mundo tava, assim, vendo a brincadeira sem fazer nada. E quando chegou a minha vez, ela me associou a um babuíno. Aí todo mundo riu. E, tipo, eu não tinha muito entendido por que que todo mundo tava rindo se ninguém riu quando falaram das outras pessoas, entendeu? E como uma criança, eu não vi o racismo ali, mas eu senti o racismo. E foi aí que eu comecei a me entender como negra. Eu, quando estava no Ensino Fundamental 2, que era a antiga 8ª série, né, 7ª série, nós tínhamos muito aula de arte com uma professora que me marcou muito, que era a professora Maura. E essa professora, ela trazia algumas temáticas, discutia com a gente na sala. E na minha transição para o ensino médio, a gente tinha aula de sociologia, filosofia, que é onde eu consegui me entender negro dentro da sociedade a qual nós estamos hoje. Eu me entendi como negro, para ser sincero, depois de entrar na Unicamp e ter passado por um tempo
experimentado algumas coisas e aceitar que o meu cabelo ia ser um cabelo cacheado, ele não ia ser um cabelo liso, igual da maioria das pessoas, que eu não ia alisar o meu cabelo ia ser desse jeito, eu não precisava ficar cortando porque o meu cabelo não era feio. E acho que a realização mesmo de que eu sou uma pessoa preta veio depois da primeira vez que eu fiz tranças. E passar por determinadas situações que eu nunca tinha passado, sabe? Gente puxando o meu cabelo, perguntando se fedia, se podia cheirar, como eu lavava, se lavava. Umas perguntas tão idiotas e que a gente tem que ouvir. E as pessoas ainda esperam que a gente responda na maior calma e paz do mundo, sabe? Com a maior cara de pau, as pessoas esperam que a gente esteja ali disposto a ouvir uma besteira dessa e responder com um sorriso no rosto. E assim, é ridículo. Eu acho que a primeira vez que eu entrei em contato com o racismo foi em algum momento durante a minha educação infantil, onde esse preconceito foi tratado com muita superficialidade na época, mas eu busco entender o que é o racismo quando eu identifico os meus privilégios como pessoa branca e compreendo que num país racista não basta ser não racista. A gente tem que ser antirracista, identificar em si esse problema que é estrutural, é cultural, e ensinar, passar a informação adiante, ensinar o outro que essa luta importa. Acho que desde criança eu me enxergo como negro. As conversas com meus pais me ajudaram bastante, conversas com minha mãe e com meu pai. Sempre me ajudaram, minha mãe sempre falava que se eu quisesse ter uma posição de destaque na sociedade, seria somente através dos estudos, que eu iria sofrer preconceito, iria sofrer racismo e que somente pela cor da minha pele as oportunidades iriam diminuir bastante. E eu sempre tive consciência disso. Minha mãe sempre falava também que por eu ser preto, eu teria que estudar mais que os outros para conseguir realmente alcançar os meus objetivos. E eu sempre tive isso em mente e batalhei para isso. Minha mãe, ela teve um papel muito incisivo na consciência racial que eu e minha irmã adquirimos. Ela sempre conversou muito com a gente, sempre expôs muito as coisas que ela sofreu, as coisas que ela passou por ser uma mulher negra, que também poderiam ser coisas que eu e minha irmã passariam também. Existiam conversas, debates sobre o que é ser negro? Não. Desde criança, eu sabia que o meu avô tinha vindo da África, o meu avô, pai da minha mãe, e era uma pessoa preta africana. E então eu não tinha aquele estereótipo da pessoa preta da África, porque eu via meu avô ali, sabe? Primeiro que eu cresci sem referência de pai, porque o meu pai e a minha mãe eram separados na época, e a minha mãe ela precisava trabalhar. Então, minha mãe ela não tinha tempo para ficar me explicando ou conversando mesmo esses assuntos comigo sobre referência do que é ser preto na nossa sociedade. Então, não existia esse debate comigo. A minha mãe precisava trabalhar para poder criar a gente, então a gente não conseguia sentar para conversar. Então, o único lugar que eu consegui entender sobre o preto, essa questão racial de etnia, era na escola. Mas nunca teve um diálogo, um debate sobre o que é ser preto em casa, sabe? Na escola até acontecia, mas pra mim era uma coisa um pouco mais distante, sabe? Você é o moreninho, não necessariamente o preto. E aí quando você chegar aqui na faculdade, você percebe que, tipo, você é preto. E que isso dá muito orgulho. E eu não quero ser o moreninho sem raça, sabe? Sem grupo. Eu sou preto. E eu tenho orgulho de ser preto. A minha família acredita firmemente que pessoas são pessoas e somos todos iguais. Então, merecemos o mesmo tratamento e a mesma educação. E essa ideia deles foi primordial para o meu entendimento de que qualquer tipo de discriminação é ruim para a sociedade como um todo. E daí, os diálogos, debates em relação... A gente nunca teve antes, mas a partir do momento que eu entrei na universidade e conheci pessoas que lutam por essas causas, pesquisam sobre isso, eu comecei a compartilhar com eles o conhecimento. Então, a gente conversa a respeito disso e fortalece esse diálogo. Não sei se dá pra perceber, gente, mas eu sou uma pessoa que tem uma estima
muito alta. Sempre fui uma pessoa alegre, sempre fui uma pessoa popular na escola, então eu nunca tive problema com a minha autoestima. Minha autoestima sempre foi boa, por eu ter um lugar de destaque também na escola, sempre fui um dos melhores alunos, então eu recebia direto elogio das professoras e isso foi me garantindo que eu tivesse uma boa autoestima. Como eu sempre estudei em escola particular, isso acabou refletindo muito na minha autoestima, na construção da minha autoestima, porque como criança eu era a única diferente ali e eu sempre era considerada a mais feia, eu era sempre a diferente, eu sempre alisei o meu cabelo até os meus 16 anos. Eu sempre acreditei que eu era realmente feia, mas na verdade é porque o padrão de beleza do meio que eu estava inserida era totalmente branco e por isso eu não me encaixava. Então eu sempre me entendi como uma pessoa muito diferente das outras e isso me fazia sentir menos pertencente. Eu sou uma pessoa preta, LGBT e gorda. Então, a gente sempre ouve que tá tudo errado. Porque quando você olha padrões de beleza, são pessoas brancas, magras, hétero e cis. E aí você vê os padrões de casais, são dentro desse mesmo padrão de beleza. E quando você se coloca fora disso tudo, você não se sente muito amado, muito querido, muito bonita. Mas depois de muito trabalho, sabe? Muito trabalho. Muitas vezes que já me peguei chorando por conta dessa situação. Hoje acho que eu consigo dizer que eu me amo e que eu gosto muito dessa pessoa e que, sinceramente, eu sou bonita demais pra ser hétero. Sempre fui uma criança gordinha, preta, mas assim, eu nunca tive problemas para enfrentar esse paradigma. Na questão de beleza, eu sempre me sentia inferior aos meus amigos, aos meus colegas. Então, nesse quesito, eu não tive uma autoestima muito boa. Mas no geral, eu sempre fui construindo aí uma autoestima razoavelmente elevada. A respeito do desenvolvimento da minha autoestima, até os meus 17 anos eu fui filha única, então eu acho que isso contribuiu bastante. Apesar dela falhar às vezes, mas para eu ter um relacionamento saudável com ela e pregar que felicidade é uma questão de ser e não de estar. Mas a minha mãe também teve um papel muito importante nisso, porque ela sempre reforçou muito pra mim e pra minha irmã que a gente nunca seria igual às outras pessoas, o nosso cabelo nunca seria igual ao das outras pessoas, mas que a gente é sim bonita e que a gente merece estar ali naquele lugar e que a gente merece tudo que as outras pessoas têm. E a gente não é nem mais nem menos por ser quem somos. Como foi sua descoberta sobre sexo e orientação sexual? Eu sempre soube minha orientação sexual, sabe? E aí depois descobri o sexo, experimentar sexo com meninos pela primeira vez. Não me lembro necessariamente quando foi, mas foi uma coisa meio natural, assim, sabe? Eu nunca quis experimentar aquilo com as meninas. Nunca quis ter essa sensação com as meninas. Porque eu nunca senti nada disso com as meninas. Mas quando os meninos chegavam perto de mim, eu sentia coisas que, sei lá, aprendi que eu não devia sentir, né? Mas foi uma descoberta e era estranho. Então eu tive que descobrir tudo sozinho. Eu não tive uma pessoa da minha família para falar assim, Wagner, é assim, assim, assim. Eu sempre tive que identificar qual era o meu caminho certo, ou qual era o que eu desejava, né? Então, eu namorei uma menina, e aí logo em seguida veio o interesse por meninos, e aí foi quando você vai descobrindo a sua sexualidade sozinho, na verdade, né? Porque eu não tive ninguém pra falar, ou pra me explicar, ou pra falar, você é homossexual, tá tudo bem, isso não é errado, mesmo com aquilo na cabeça de falar, nossa, eu tô errado, mas eu não tinha ninguém pra me explicar ou pra conversar, então foi tudo sozinho. Sobre sexo, eu tive como isso um tabu na minha família. Realmente nunca foi comentado comigo nada sobre sexo, orientação sexual, nada do tipo. Eu comecei a ter um contato com isso na escola, realmente. Foi ali que eu comecei a descobrir as coisas. Então, na minha casa, não tinha liberdade para comentar sobre isso, nada. Na minha vida foi muito tranquila. Primeiro porque eu sou hétero. E segundo, porque eu tive sempre o espaço de liberdade para conversar ou tirar dúvidas a respeito
desses assuntos com a minha família, com a minha mãe principalmente. E eu acho que isso foi muito importante pra mim, então foi uma coisa muito tranquila e natural. Então foi somente na escola mesmo que eu passei a ver sobre sexo, orientação sexual. Veio a adolescência, a puberdade, e aí começaram a demonstrar interesse por mim, mas não era aquele interesse afetivo, era um interesse meramente sexual. Eu sempre fui muito sexualizada, eu sempre fui vista como um objeto, como alguém que os garotos não se relacionariam, mas que eles estavam ali para ter relações sexuais. Então, esse contato muito cedo com a hipersexualização fez com que, quando eu tinha uns 13, 14 anos, eu já entendia qual era a minha sexualidade, eu já sentia atração sexual por meninos e por meninas. E acredito que tenha um pouco de relação com isso, com a hipersexualização, que acabou antecipando um pouco esse lado. Toda essa vivência de não me sentir preterida, de me sentir como um objeto, fez com que no meu último ano de escola eu tivesse alguns problemas psicológicos e isso acabou sendo um dos obstáculos para eu entrar na faculdade. Porque eu tinha muita dificuldade no último ano para me concentrar, para conseguir estudar. E eu pensei que eu não ia passar, eu pensei que eu nem ia conseguir fazer o vestibular. Mas, graças a Deus, deu tudo certo e eu entrei na Unicamp. Bom, tive alguns problemas. O primeiro problema foi que eu consegui entrar para a Unifesp, só que eu não tinha dinheiro para pagar a condução, porque eu teria que pegar ônibus, metrô e trem. A minha mãe precisava trabalhar e ela não conseguia me bancar financeiramente. Eu entrei na faculdade sendo ex-aluno de escola pública. Então eu sempre fui um aluno dedicado, me orgulho muito disso, mas existem algumas deficiências de matéria, de coisa, e quando você chega e para na primeira aula de cálculo, é uma deficiência que vai fazer uma falta no início, sabe? Que vai te fazer ter que correr atrás com um pouco mais de vigor. Para entrar na faculdade, eu realmente tive um privilégio de estudar em uma escola boa. Como meu pai trabalhava na indústria e a indústria tinha um convênio com uma escola aqui de Avaré, então isso garantiu que eu estudasse em uma escola boa. E mesmo assim eu não consegui passar de primeira na universidade. O problema principal, assim, no início foi mesmo financeiro, porque eu não tinha um pai para me ajudar, era minha mãe sozinha, e aí foi onde a minha tia, irmã da minha mãe, me ajudou financeiramente para pagar a faculdade, e eu tive uma motivação de um ou outro familiar e principalmente assim de amigas do profissional mesmo, que eu tive uma motivação para poder continuar fazendo a faculdade. E lá mesmo dentro do curso a gente acaba tendo outros obstáculos que são mais ainda complicados de explicar, mas dentro da universidade a gente percebe que existem poucos negros, né, cursando, então foi um privilégio mesmo com muito obstáculo eu consegui concluir o meu curso. Sem contar que o dinheiro e o padrão social das pessoas é muito alto. E é muito difícil viver vendo essas coisas e não sentir que você deveria fazer parte disso, sabe? E às vezes não ter dinheiro para ir no bandejão ou pegar um ônibus ou coisas desse tipo, sabe? Nunca passei fome nem necessidade. Meu pai, principalmente, conseguiu sempre me dar muito do que eu tenho, sabe? Ele sempre esteve do meu lado e tá até hoje, é maravilhoso, eu amo muito ele. Mas a gente nunca teve muito dinheiro pra luxo, sabe? Muito dinheiro pra muita coisa. Então, o bom foi que quando eu entrei no Profis, a gente tinha uma bolsa. Então, receber uma bolsa logo no início da faculdade ajudou muito. E depois, conseguir trabalhar e tudo mais também facilitou algumas coisas. Mas dinheiro e essa dificuldade vinda de escola pública quebraram um pouco a gente. Eu tinha medo de chegar na faculdade porque era um ambiente totalmente diferente, com pessoas totalmente diferentes. E eu sentia que talvez eu fosse vivenciar tudo aquilo de novo, sabe? Ter que me acostumar com as pessoas, ter que me acostumar a ser diferente no meio de tantas outras pessoas que têm um padrão, que têm uma expectativa ali
Mas aí, chegando na Unicamp, um dos meus primeiros contatos foi com o coletivo Conexão Preta. E eu me senti muito aberta, muito bem recebida. Eu me senti parte de alguma coisa, porque muitas das pessoas ali tinham vivências parecidas com a minha. E eu não era a única, embora a gente ainda seja minoria. Ao ingressar na faculdade, não esbarrei com nenhuma dificuldade ou obstáculo. Na verdade, foi só antes, em questão de eu sempre ter estudado numa escola pública e o ensino público não me dar uma base forte o suficiente para eu prestar um vestibular público. Mas ao ingressar, acho que foi uma questão de adaptação e reconhecer responsabilidades, acostumar com a rotina, aprender a se virar sozinho, mas não foram dificuldades ou obstáculos que me impediram de fazer ou cumprir com os meus deveres e me impediram de ter os meus direitos. Então eu tive que fazer um cursinho. E esse foi um dos obstáculos que eu tive, porque minha família não tinha dinheiro para bancar um cursinho, para bancar meus estudos. Então eu corri atrás de uma bolsa. E aqui em Avaré tinha um cursinho Portinari, que ele dava bolsa para alguns alunos, que era o grupo de apoio. Então realmente você tinha que ir lá na escola, ajudar com algumas tarefas, e ajudando, trabalhando lá, você iria ter acesso ao cursinho. Então eu optei por isso. Então eu ajudava na escola, ficava o dia inteiro lá e também estudava. Então isso foi um dos obstáculos. E como o cursinho não tinha um material próprio, então realmente você tinha que ter o seu material, livros. E isso também foi outra dificuldade, porque nunca tive livro, nada, acesso a isso. Então eu tive que correr atrás de materiais, meus amigos me ajudaram bastante, fornecer alguns materiais. Então isso foi um dos obstáculos. Mas realmente, comparado a algumas pessoas que estudam em escola pública, posso garantir que eu tive um privilégio por poder estudar em uma escola privada, mas mesmo sendo com bolsa, mesmo sendo ali com o apoio da indústria, como meu pai trabalhava, eu tive esse privilégio. E 3 estereótipos que vieram na minha cabeça, que marcaram a minha vida. E o primeiro deles é estereótipos de ser mulher. De escutar de parentes, familiares e amigos que você não consegue fazer isso, ou deixa que eu faça, porque você não tem força pra isso. Essa questão de estereótipos, os que mais me marcaram durante a vida foi a não feminilidade que me foi atribuída, porque é como se eu sempre fosse menos feminina do que as outras garotas que vivenciavam comigo. E dentro do coletivo eu não sinto isso, eu sinto que eu tenho uma feminilidade muito forte que sempre esteve dentro de mim. E também a agressividade, né, que sempre me atribuíram. E dentro do coletivo a gente não tem esse olhar estereotipado um do outro. O segundo é sobre o meu cabelo. Uma época muita gente tinha alisado o cabelo e eu deixei ele enrolado. E aí fica a linha tênue entre nossa, seu cabelo é lindo enrolado e você não vai alisar o seu cabelo? Mas passamos por essa fase e estamos aí. E a terceira coisa é sobre ser artista, porque todo artista é considerado vagabundo, ou vai vender a sua arte na praia, ou não tem mercado, não tem vaga no mercado pra isso, o que você vai fazer depois. E assim vai. Estamos aqui. Os estereótipos que marcaram realmente são aqueles bem comuns que quase todo homem negro sofre. A pessoa chega e fala: ah, mano, você joga bola, que você tem cara de ser jogador de futebol, sempre curtiu usar boné, então, você parece que ele é MC, não sei o que. Então é isso, você tem uma facilidade de ser forte, ser mais agressivo, não sei o que. Só chama você de negão. E também outro estereótipo que envolve o homem negro e também marcou a minha vida até aqui foi a da sexualidade, que as pessoas acham que por você ser negro, você tem que ter pegada, você tem que ter o pau grande, então isso marca bastante as pessoas, os amigos, tipo, levam na brincadeira isso. Bicha afeminada e gorda. Sempre foi esse estereótipo, a bicha engraçada que é afeminada e gorda. E você rebola muito pra andar, você põe muita mão na cintura, sua voz é muito alta, você fala muito alto, você tem uma voz muito aguda. Eu sempre ouvi isso. E hoje eu aceito muito bem quem eu sou, sabe? Eu sou uma bicha afeminada mesmo, sou uma pessoa muito afeminada, mas isso é muito mais de ser uma pessoa de gênero fluido do que de um comportamento, porque... Ou não, na verdade não. Não sei. Gente, é isso, só me amo.
E é isso que importa, sabe? E as pessoas deveriam me amar por ser exatamente assim. Porque ser uma pessoa afeminada monta quem sou eu, sabe? Um estereótipo muito ruim que eu tive, que marcou muito a minha vida, foi o preconceito por eu ser gay. Então, eu tive muito problema em ter que ficar enfrentando tabus, quebrando o preconceito das pessoas por me usarem como chacota, bullying, e me chamaram de viadinho, e tinham piadas homofóbicas. Então, esses estereótipos deles criarem sobre o machismo, sobre o homem, o que é ser homem, foi o que eu tive que enfrentar aí para poder conseguir sobreviver, vamos dizer assim, no meio dos meninos. Agora, falando um pouco sobre as personalidades negras que me marcaram durante a vida, eu acho que a principal e mais importante pra mim foi a minha mãe, porque ela me ensinou muito sobre o que é ser uma mulher negra e me ensinou muito sobre isso não me impedir de ser quem eu quiser ser e viver o que eu quiser viver. E no âmbito mais público, muita gente me inspirou, né? No âmbito, assim, da música, tem Beyoncé, Rihanna, INDB, e no âmbito mais intelectual, tem Angela Davis, tem Marielle sempre me inspirou, principalmente depois que ela faleceu, né, que ela foi assassinada. Tanto que foi depois que a Marielle foi assassinada que eu decidi que eu queria fazer administração pública, e isso o assassinato dela me fez pensar muito sobre quem eu era na sociedade, quem eu gostaria de ser, a voz que eu gostaria de ter. Os meus avós. Os meus avós e o meu pai foram as pessoas negras que tiveram na minha vida e que sempre foram uma referência muito grande. Como eu falei, o meu avô materno, ele nasceu na África, no arquipélago de Cabo Verde. Eu acho que é um arquipélago. E aí lá em Cabo Verde, ele veio pra cá, ele viveu um tempo lá, e depois veio pro Brasil. E então eu sempre aprendi que existia a África e eu tenho sangue africano, sabe? Um sangue cabo-verdiano, no caso. E eu sempre aprendi isso. E eu sempre aprendi muito com eles a respeitar as outras pessoas, independente da origem delas e quem elas são e tudo mais. E acho que eles trouxeram tudo isso pra mim, eles são perfeitos. E eles ensinaram meus pais, meu pai e minha mãe, que me passaram todas essas coisas, e eles são muito perfeitos mesmo. No final da faculdade, né, do TCC, que a gente foi começar a escrever, a nossa dissertação, ela foi baseada no tema preto, né, o tema negro. E aí me veio na cabeça, aí como era em grupo, eu falei, vamos pensar na temática preta. E aí o nosso tema do nosso TCC foi a desconstrução do preconceito e o ensino étnico-racial nas séries iniciais. E aí as personalidades negras, a principal que eu vou dizer assim que me guiou foi o meu primeiro orientador, né, o Anderson Severiano Gomes, foi um professor meu orientador, negro, nesse contexto. Depois veio o Munanga, que é um excelentíssimo, que eu não tenho nem palavras para descrever. E aí vem outras personalidades, Maria Carolina de Jesus e entre outros aí que foram guiando a gente. As políticas públicas e os avanços que a gente teve, baseado em algumas legislações sobre essa temática. Então, isso tudo, esses pensadores foram os que me guiaram para a construção dessa identidade negra. Os personagens negros que marcaram, que eu realmente tive como influência, acho que o principal que eu sempre estudei e que acompanhei tudo a sua luta foi o Nelson Mandela. Desde criança eu estudava, via o que ele fazia e realmente tive ele como referência. E outra referência que eu tive também foi Muhammad Ali, que também sempre estudei, sempre curti o trabalho que ele fez, tanto no esporte como a sua luta em favor dos negros. Referências de personalidades negras que me marcaram antes da faculdade foram duas, bem específico. Eu ia mudar de escola no meu 5º ano, que antigamente era a 4ª série, e eu tive uma professora negra e ela me ensinou muito, foi um exemplo de educadora e professora. E o segundo exemplo, uma referência que eu tenho é a cigana Esmeralda, do filme O Corcunda de Notre Dame. Ela foi referência para um trabalho sobre
dança que eu fiz no semestre passado em relação à cultura cigana. E foi a personalidade dela, a personagem dela no filme também, que me incentivou a fazer essa pesquisa. E qual o meu sonho hoje? Sinceramente, ser feliz e poder ser quem eu sou e performar minha arte e trabalhar nas coisas que eu gosto e poder ter os amigos que eu tenho. Eu acho que eu tô vivendo um sonho. Eu acho que eu tô dentro desse sonho, assim. E o meu sonho é esse, ser feliz. Não tenho mais nada que eu possa querer, assim. E é isso. Hoje o sonho que eu tenho é de terminar a faculdade, realmente encontrar um bom emprego, dar uma casa para minha mãe, dar uma vida melhor para minha família, ter uma estabilidade financeira. Sonho também realizar bastante viagens e realmente trabalhar com aquilo que eu gosto. Esse é o maior sonho que eu tenho atualmente, e também poder mudar a vida daqui do meu bairro em geral, a vida das outras pessoas, não somente da minha família, mas também de outras pessoas que não tiveram a oportunidade de realmente poder ajudar toda a sociedade aqui da minha cidade. É isso que eu tenho como sonho, em realmente fazer a diferença. Acho que é isso. Valeu! E por último, a respeito dos meus sonhos, apesar de ter vários, profissionalmente falando, eu quero alcançar e tocar o máximo de pessoas que eu puder com a minha arte e transformar, reinventar a vida delas como eu puder, porque eu acredito no poder transformador da arte e que eu sou capaz de fazer outras pessoas reconhecerem ela como um campo de conhecimento. Bom, gente, e para finalizar, o meu sonho hoje é que a gente não tenha mais preconceito, é que a gente consiga viver em paz, sem guerra, sem distinção de cor, sem brigas em lugares públicos que a gente vê demais. Eu acho que para mim o meu sonho hoje é essa desconstrução total do preconceito, que a gente consiga amar o próximo sem distinção de cor. E tudo isso faz parte de quem eu sou hoje e dos meus sonhos, porque um dos meus maiores objetivos é ver mulheres negras no poder público, é ver mulheres negras aonde elas quiserem estar, é dar voz ao nosso povo, porque foram mais de 500 anos que nos silenciaram e já chega. Tá na hora de ouvirem a nossa voz e tá na hora de a gente poder falar o que a gente quiser, porque vozes negras também importam. O canal Pacote quer ser uma voz ativa nessa luta. Para isso, cada inscrição, like e compartilhamento desse vídeo conta. E quando eu digo cada, é real. Nós agradecemos desde já. Até a próxima e tchau!